Então, hoje a gente vai falar de reações nucleares ressonantes, cujas aplicações são em filmes finos, geologia, metalurgia, química e cinética de reações, entre outros. Então, por exemplo, dada determinar a idade de uma caverna usando a reação entre os isótopos 16 e 18. E como eles têm uma pressão de vapor diferente, eles, com o passar dos anos, a água da caverna vai ficando mais rica em oxigênio 18 do que 16. Porque o 18, 16, o 18 evapora mais lentamente. Mas ele tem uma concentração de apenas 0,2%. Então, essa técnica ajuda a determinar a concentração de oxigênio 18 e com isso a gente pode determinar a idade de uma caverna, por exemplo. Outra coisa é sobre que condições as rochas foram formadas, né? Aí esse artigo aqui mostra que as diferentes concentrações de enxofre revelam diferentes formações nas rochas. Só que basicamente o enxofre não se deposita na superfície da rocha para não se difundir. Então, determinando a concentração de enxofre, a gente consegue também determinar esse tipo de coisa. Isso também pode ser usado em estudos de solos. Então, por exemplo, se a gente expor um solo a um isótopo raro como carbono 15, que o natural é o 14, né? A gente pode medir a quantidade de nitrogênio incorporada. Nitrogênio é um grande fator para fertilizar os alimentos, que é o que está escrito aqui. Então, utilizando íons de carbono 14 negativo, mostra que a incorporação é aumentada, tornando o solo mais fértil. Na metalurgia, a gente tem outras aplicações, como, por exemplo, o hidrogênio é coincidentemente causa de fragilização dos metais. Então, utilizando isótopos raros como o deutério, a gente pode determinar a difusividade de hidrogênio no mesmo.
Isso é bem interessante porque quanto maior a concentração de hidrogênio, mais frágil fica o material, o metal, nesse caso, né? Então, isso é muito importante na indústria metalúrgica. A gente também pode usar isso em filmes finos, como o crescimento de filmes de oxilício sobre silício. Então, existiam duas teorias, né? De que o silício vinha para a superfície e reagisse com um material, que é o que está mostrado aqui embaixo, desculpa, ou que o silício, o oxigênio, se difundisse e reagisse com o substrato, que é o que está mostrado aqui embaixo. Aqui em cima, perdão. E com essa técnica se demonstrou que, na verdade, o oxigênio difunde até os substratos de silício e oxida ele, e aí vai formando o filme. Então, o que são reações nucleares ressonantes? Né? Elas obtêm os perfis de concentração com resolução subatométrica. Ela é específica para um isótopo e ela é não destrutiva. Então, a curva de ação de choque de uma reação nuclear ressonante tem que ser intensa, isolada e estreita. Então, aqui a gente vê um exemplo para o oxigênio 18, cuja reação é essa. É como uma reação química, né? A gente tem um reagente, que é o oxigênio 18, um produto e um material de saída, que nesse caso é neutro 15. Então ela é bem utilizada porque, como vocês vejam nesse gráfico, ela é estreita, isolada e intensa. Quando a gente quer fazer NRA, como eu falei na outra aula, a gente usa essa região aqui de 730. Então, como é que funciona, né? Se eu incidir um
íon de 152, ele vai estar nessa região. Ele passou aqui. Se a gente incidir um íon de 150, ele vai penetrar mais. Desculpa, o de 152 vai penetrar mais. O de 150 vai penetrar menos. E o de 151 que vai sim gerar a excitação necessária no oxilício contendo o oxigênio 18. Então, para isso, nós variamos a energia incidente, o que a gente chama de varrer a amostra, né? Ou seja, colocar diferentes energias. Então, aqui nós temos as contagens em função da energia dos prótons. E isso chama de curva de excitação da reação nuclear. Então, de forma analítica, a gente tem a seguinte fórmula, que depende de vários fatores, como o número de partículas incidentes, a ação de choque, que é experimental, o número de contagens de energia, a concentração do material e a perda de energia. E esse é o grande problema, porque a perda de energia depende de cada material e sempre é determinada de forma experimental, como está mostrado aqui embaixo. Existem algumas equações analíticas, como por exemplo essa, que ajudam a determinar o que eu acabei de falar, como. Só um pouquinho. Como a variação da largura do pico de energia com a energia. Isso entra nessa equação. Mas isso não funciona para qualquer material. Então, muitas vezes isso tem que ser feito de forma completamente experimental. Então a gente chega na convolução, que é a convolução da probabilidade de um íon
ser extraído e do íon ser ejetado. Aí tem essa equação complicada aqui, que eu não vou entrar nos mínimos detalhes. Só quero mostrar que depende da energia do íon e da variação de energia do íon. Aí resolvendo ela, a gente chega nessa equação aqui, que daria a curva de excitação, porém, matematicamente, não é possível fazer uma convolução ao contrário. Mas o que é uma convolução, né? Uma convolução é quando dois eventos acontecem simultaneamente e nós temos que determinar a probabilidade de acontecer os dois eventos ao mesmo tempo. Então seria como, sei lá, a probabilidade de atravessar a rua e ser atropelado. Daí tu tem que convoluir as duas probabilidades e determinar qual que é a mais provável. Então, o problema geral é que a gente não tem como extrair a concentração a partir dessa convolução. Outro problema é que a perda de energia depende do modelo de energia empregado e, em geral, a gente usa um software para fazer isso. Então, tem um software de um colega que fez isso, chama Flatus. Então, a gente abre aqui na primeira janela a curva de excitação obtida. Colocamos os parâmetros relacionados a essa curva. Então, vai gerar uma curva desse tipo. E aí nós temos que, de uma forma bem tosca, vamos dizer assim, buscar qual que é a melhor curva que se adapta ao melhor perfil de concentração. Então, aqui nós vemos que essa curva teórica não se adapta aos dados experimentais.
Aí a gente mexe aqui nos parâmetros do programa. Até que ela se adapte a, ou pelo menos faça um fitting mais correto dos valores experimentais frente à teoria que se tem. Aqui é um outro exemplo interessante que se chama difusão superfície. Então a gente vê aqui que não se adapta bem. Aí conforme nós vamos mudando os parâmetros, a gente consegue um ajuste muito mais adequado aos dados experimentais. Isso vem da lei de Fick, né? A primeira lei de Fick de difusão. Então, como conclusão, a gente pode determinar o perfil de um isótopo raro que apresente uma ressonância estreita. Então, aqui estão algumas reações nucleares que apresentam essa propriedade. Como vocês veem aqui. O perfil tem uma resolução subnanométrica. E para transformar a escala em X, a gente tem que saber a densidade do material, que muitas vezes a gente não sabe. Então, às vezes, fica em micrograma por centímetro quadrado, que é um modo comum de se relacionar com ele. Então, algumas aplicações interessantes é a determinação de petróleo utilizando nitrogênio e oxigênio com íons de nêutrons, íons não, mas partículas de nêutrons. Então, por exemplo, um oxigênio 16 interage com um nêutron, gera um hidrogênio e um hidrogênio e um nitrogênio 16. E para o nitrogênio vai gerar dois nêutrons e o nitrogênio 13. Mas por que que isso é interessante? Isso tornou um cara muito rico da Inglaterra, porque ele colocava isso em poços de petróleo
E o grande problema é que se tu tem mais água do que petróleo, não vale a pena extrair petróleo daquele lugar. Então, o que ele fazia basicamente era determinar a razão entre a quantidade de água utilizando oxigênio e a quantidade de petróleo utilizando nitrogênio, já que o petróleo muitas vezes está ligado ao nitrogênio. Então, se a razão oxigênio, petróleo ou água, petróleo é maior que 50%, aí vale a pena explorar o poço. Se for menor, não vale a pena, porque tem muita água dentro do petróleo e isso gera um custo muito alto para refinar o petróleo. E aí ele inventou um dispositivo que utilizava nêutrons, né, como vocês veem, para realizar essa razão. E aí ele começou de maneira bem modesta e no final ele ia de jatinho para os lugares para fazer essa determinação. Aqui são aplicações tanto de reação nuclear como RBS para materiais arqueológicos. Isso vem do Museu do Louvre, de Paris. Então, aqui a gente vê o perfil de concentração dos elementos de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio com uma alta intensidade. Então, aqui por RBS, aqui por Pixie, como a gente está vendo. Aqui é algo similar também. Aqui para uma amostra de tubarão. Então a gente vê que ele tem uma alta concentração. Desculpa, não é tubarão. É sacudo, é uma espada japonesa. Me enganei, perdão. Então a gente vê a composição que ela tem. Então nós temos chumbo, chumbo,
Também temos cobre, ouro e é isso. Aqui está um exemplo de feixes externos. Então, tem uma série de feixes externos. E aqui um detetor. Para determinar a composição de um sapo. Aqui tem outro exemplo de aplicação, mostrando que esse material japonês era composto basicamente de prata. Acho que é isso, pessoal. Eu vou continuar o resto na próxima aula. Tá bem? Então tá. Até segunda-feira. Um abraço.